Salve, enteada de Inter, chegando nesta terça-feira para falar sobre as coisas do Colorado, né? Comecemos então com o que o treino de hoje revela pra gente. Ele traz informações importantes de um eventual time já que pode se desenhar para o jogo da quinta-feira, 11 horas da noite, horário de Brasília. Alário treinou. Já havia tido treino do Alário em separado no sábado, o Inter jogou no domingo, mas o Alário seguiu trabalhando, e mesmo que tivesse a fissura e dores nas costelas, isso não deve o afastar da possibilidade de jogo. O Alário, pelo que a gente apura, ele só não foi relacionado para o jogo no Paraná, porque o gramado sintético seria um agravante à sua lesão recém-recuperada, que aí é uma lesão de joelho, e o gramado sintético faz as suas vítimas, como fez no caso do Wanderson, que a gente viu. Mas o Alário deve ficar à disposição, o que não significa que ele deve ser titular para o jogo desta quinta-feira. Até eu vou tentar desenhar o time com vocês. Mas o Wanderson, esse sim, né? Ontem, após a gente fechar o nosso expediente aqui, o Inter em seguida lançou o boletim, né, médico do entorse no tornozelo esquerdo com lesão ligamentar. Foi esse o diagnóstico do jogador, que tem aí publicado então um boletim de afastamento, pelo menos dos 3 primeiros enfrentamentos do Inter agora. É assim que o Inter tem operado nas informações, não dá um prazo, né, não estipula um prazo mais concreto do tempo de afastamento, mas argumenta que o jogador estará indisponível para os jogos de quinta-feira pela Sul-Americana, estou com Libertadores Sul-Americana, né? No domingo pelo Brasileirão contra o Atlético Goianiense e ainda na quarta-feira pela Copa do Brasil contra o Juventude. Bom, a gente sabe que isso aí é lesão para 3 semanas por baixo. Eu diria que os próximos 2 meses ele está fora. Mas isso não é um motivo para se chorar, né? Porque a lesão, se ela fosse de grave rompimento de ligamento, era para perder o jogador pro ano inteiro e ele voltar meio barro, meio tijolo para a temporada que vem, né? O fato é que o Inter mantém o jogador nos seus projetos de trabalho pro decorrer da temporada. Ele voltaria inteiro aí daqui 2 meses, 2 meses e meio. Enquanto isso, o Inter precisa encontrar de forma caseira a solução. E aí vem mais uma informação do treino. O Fernando também treinou, né? Treinou com uma proteção no ombro para tentar dar uma mobilidade para a região onde ele ainda sente dores. Eu acho que ele vai ficar à disposição, mas no banco. Eu não tenho certeza do aproveitamento do Fernando e do Alário no time titular, mas ambos devem viajar com a equipe. Quem eu sei que está no time titular é o Gustavo Prado. E não é para menos, né? Ele fez por merecer. E quem deve ser mantido é o Maurício. O Maurício só não será mantido se o Alário tiver aí inteiro pro jogo, condições concretas de jogar. Aí talvez ele saia para a entrada do Alário do lado do Borré, e com isso o Wesley de um lado, o Gustavo Prado do outro, e o Bruno Henrique armando esse time. Mas eu não vejo assim. O time que eu tenho trabalhado e coletado de informação tem Rocher, Bustos, o retorno do mercado com o Vitão e o René do lado esquerdo, Thiago Maia, aí o Bruno Henrique, tem uma possibilidade do Bruno Gomes ganhar vaga, mas por enquanto o Bruno Henrique é o que a gente tem, Maurício articulando o time, com Wesley de um lado, Gustavo Prado do outro e o Borré colocado na ponta da flecha, lá na ponta de lança. E aí Alário, Bruno Gomes, Rômulo, Fernando, vamos pensar quem mais aqui, Bernabei, Malo, Robert Renan, são peças para o decorrer da partida, né? Luca, então é o suficiente, penso eu, para o Inter encarar um time que está no rodapé do campeonato equatoriano. E você vai dizer, bom, Thiago, mas o Melgar também não era o bicho, o América de Minas Gerais, o Vitória, mais recentemente agora o Tomaiapo, o Juventude, o Inter padeceu. Mas eu tenho que crer que a cada rodada tem uma maturação de projeto que sustente o argumento para que o Inter vença esse adversário e se coloque como player candidato a passar de fase no seu grupo da Sul-Americana. E depois vem um enfrentamento onde o Inter tem que garantir 3 pontos. Não tem negócio, não tem conversa. Vencer o Atlético Goianiense em casa não é uma possibilidade. É uma obrigação. Porque aí os 3 pontos perdidos contra o Atlético Paranaense não serão sentidos. Mas se o Inter deixar pelo caminho 2 pontos num empate ou numa tragédia, uma derrota, aí a coisa fica torta, né? E, bom, muita gente fala que o Robert Renan pode jogar e o torcedor tem que tomar cuidado para não ficar vaiando o jogador. Eu faço cor a isso. Eu até acho que ele não sai jogando, tá? Mas se ele jogar, daqui a pouco para preservar o mercado de um enfrentamento mais duro lá no Equador ou coisa assim, cara, vamos se abraçar. Né? Vamos cuidar do que é nosso. O Robert Renan é um jogador que está contribuindo, está trabalhando e pode gerar um patrimônio para o Inter.
Eu não acho hoje que ele é um jogador incontestável e que ele é impassível de críticas. Nenhum é, né? Nem o Codê é, nem a direção é, nenhum dos jogadores são. Mas eu acho que em nada vai favorecer o ambiente, o jogador, e tão pouco o resultado você vaiar o atleta, né? Então vamos guardar. Até porque é o seguinte, né? Depois diz assim, não, mas tem clima ruim entre os brothers. Não, isso é plantado pela imprensa. Mas se você ficar vaiando, o jogador se sentir mal, errar, os colegas cobrarem, isso sim cria um clima ruim. E se a imprensa noticiar, você não pode dizer que é uma fake news depois, né? Porque a gente fica sabendo o que rola lá. Bom, indo mais adiante, tá? Os árbitros querem parar o Campeonato Brasileiro, hein? Depois do depoimento e da conferência material das evidências trazidas pelo John Textor, do Botafogo, a CPI das manipulações do Campeonato Brasileiro, elas decidem avançar na investigação. E essa comissão parlamentar de inquérito vai dar o que falar, né? E os árbitros se sentem coagidos, repreendidos e de alguma maneira afetados pela linha de argumentação do Textor e das coisas que estão se dando e ameaçam paralisar o Campeonato Brasileiro. Se isso acontecer, prejuízo total para a dinâmica do Brasileirão, da temporada do Inter, das coisas que tem que ser como o calendário já está estabilizado. Não pode acontecer, não pode se dar. A coisa tem que ter um grau de normalidade. Alessandro Barcelos precisa trabalhar nos bastidores com a força política que tem representado, junto aos demais grandes presidentes do Brasil, aí, dos clubes importantes, e manter um grau de argumentação de estabilidade do Brasileirão. É assim que vai ter que ser. Porque se parar, aí embola com Sul-Americana, com Copa do Brasil, a coisa não vai com Copa América, a coisa fica pior do que poderia ser, tá? Além disso, na quarta-feira que vem tem o Juventude. Não tem negócio também, cara. É ganhar os 2 jogos. Exorcizar o demônio que ficou, a sensação ruim que ficou do Juventude. Se o Inter bateu o Juventude agora, apagou aquela queda. Aí nem o título que se perdeu pela 7ª vez é tão relevante. Porque o dinheiro que o Inter bota na mão ganhando do Juventude pela Copa do Brasil é um dinheiro que o Campeonato Gaúcho não paga, por exemplo. E que daí, se o Inter ganhar do Juventude, jogando bem, ganhar do Delfim, ganhar do Atlético Goianiense, emendar 3 vitórias de times frágeis, aí eu vou dizer uma coisa, aí foi bom ter caído do Campeonato Gaúcho. Por quê? Porque aí descansou um pouco mais. Não foi isso que o Abel Ferreira falou? O Inter jogou bem aqui, estava mais descansado. Nós jogamos final de estadual. Mas porra, jogar uma final de estadual que não dá dinheiro só pra ganhar e dizer que ganhou, eu prefiro guardar esse material desde que ele entregue lá na frente. Se entregar essas vitórias e levando o time pra frente, se ele ganhar do Juventude, vai pras 8ª. Aí depois pro quartas, semi e final da Copa do Brasil, porra. Tá aí. Sul-Americana, pô, passou ali, ganhou do Delfim, incorporou, matou Tumaiapo, matou o Belgrano, vai de novo pra briga, tá na fase de matas da Sul-Americana. Ganhou do Atlético Goianiense, se mantém aí nas cabeças do Campeonato Brasileiro, que desde a arrancada já vai começando a definir os players, quem vai lutar por quê. Então a coisa está se desenhando dessa forma. Bom, pra gente fechar então de Inter, quinta-feira tem transmissão. Eu, Nando Gross e o JP Guzmão vamos contar para você as emoções de Inter e Delfim. Eu convido todo mundo, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e mande o teu comentário desde já. E também aqui na nossa programação, amanhã às 11 da manhã tem o Fala Colorado com convidados especiais. Você é o meu convidado para a gente resenhar de Inter. Tá bom, galera? Cheguei no oferecimento Nagbar, nossa história é chocolate. Tchau!